Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma semana e hoje, dia 21 de setembro, nós vamos fazer esse momento de reflexão, juntando a nossa voz, a voz da igreja, que hoje celebra solenemente a festa de São Mateus, apóstolo e mártir também. São Mateus era cobrador de impostos. E Jesus chega até seu trabalho, seu posto de trabalho, e o chama e ele o segue. Vamos então entender melhor esse chamado, lendo a passagem que o próprio Mateus escreve, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, olha que bela passagem que nos testemunha o chamado de Mateus, chamado de Levi. Antes era Levi, mas quando se faz um segmento, uma experiência de vida com Jesus, a transformação é total. Até o nome muda, como mudou o nome de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo, e assim muitos outros nomes foram mudados, porque as pessoas que seguem a Jesus sentem uma total transformação. Jesus chama a Mateus, ele está no seu posto de trabalho. O chamado é para todos, não só para uns. O chamado que Jesus faz é para todos nós que fomos batizados. Jesus chama até pessoas despreparadas. Mateus era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos na época não eram bem vistos pela sociedade dos judeus. Eram considerados pecadores e impuros, mas Jesus os chama. Jesus se mistura com aqueles que são chamados últimos. Jesus se mistura com os pecadores e por isso é criticado. E ele rebate essa crítica dizendo que a função do médico é ter ação sobre os doentes e não os sãos. Ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores. Olha só a inversão da lógica, né? Jesus veio dizer que Deus é Pai de todos, tem misericórdia com todos e veio chamar a todos, mesmo que sejam pecadores, porque a adesão ao chamado de Cristo transforma totalmente a vida da pessoa, como aconteceu na vida de Mateus. Então fiquemos com essa mensagem no dia de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça sempre. Tenha uma semana abençoada.